O ano era 1968, o mundo inteiro estava de olhos abertos e ouvidos atentos, virados para os Beatles e o engenhoso e revolucionário também Sgt. Peppers. Quando aqui no Brasil rolava uma coisa tão ousada quanto, porém, muito mais caótica. Meu nome é William Costa e hoje no Girasom a gente vai falar do primeiro, do primeiro disco dos Mutantes. Então se prepara aí para girar mais esse som. O Brasil vivia o peso da ditadura militar. O AI-5 já estava prestes a ser decretado ali. Na parte artística e musical surgiu um movimento, né, a Tropicália, como uma resposta estética e política aos acontecimentos que estavam acontecendo na época. Nomes como Caetano Veloso e Gilberto Gil lideravam esse movimento, né, isso aí você já sabe, porém, dentro desse caldeirão cultural, três nomes de três jovens da época, Rita Lee, Arnaldo Batista e Sérgio Dias apareciam ali, curiosamente, com um conjunto, um conjunto muito ousado, que misturava música psicodélica, rock and roll, influência dos Beatles, né, que era o que estava rolando demais na época. Bom, eles não queriam apenas fazer um conjunto de rock, né, eles queriam desmontar o rock e remontá-lo novamente. A sonoridade do disco ia para muitos caminhos, né, desde o rock psicodélico ao rock inglês, que era o som da galera, o som do momento. Tinha samba, tinha psicodelia, tinha música experimental, tinha música erudita, tinha de tudo um pouco. E esse disco aqui que a gente vai comentar hoje, né, que inclusive tinha em algumas peças a regência e produção também, por que não, do grande maestro da Tropicália, né, o Rogério Duprat. Bom, sem mais delongas, vamos um breve faixa aqui, comentando daquele jeito que a gente gosta muito. Então se prepara aí. Bom, só para a gente contextualizar aqui, vamos ver o que a gente vai encontrar nessa pérola da música brasileira, do rock brasileiro. Vamos lá, Panis et Circenses, clássico absoluto. A Minha Menina, do Jorge Ben, O Relógio, Adeus Maria Fulô, Baby, Senhor F, Bate Macumba é muito bom. Le Premier Bonheur de Jour, o francês tá em dia. Trem Fantasma, Tempo no Tempo e Ave Gengis Khan. Então, vamos nos aprofundar um pouco mais nesse tema. Bom, abrindo o disco então, Panis et Circenses, né, que inclusive, deixei até separado aqui, tá nesse disco aqui, ó, Tropicália ou Panis et Circenses, esse manifesto cultural musical da época, brilhante, ó, vale o play também, tá? Sei que a gente não tá falando dele, mas deixar recomendado aqui, se você, lógico, você deve ter escutado já, mas para você que não escutou, ó, faz favor, hein, lição de casa aqui, beleza? A ironia dessa música, ela já tá logo na estrutura dela, né, porque ela começa como um pop britânico ali, essa pegada de pop britânico, mas ela é sabotada no seu caminho, da sua estrutura, por intervenções sonoras um pouco típicas do que estava rolando na época, né? Na verdade, a gente acaba sendo redundante quando a gente fala sobre coisas que não são óbvias, né, em relação aos Mutantes, e essa canção aqui já é um pé na porta, já mostrando ao que veio esse conjunto com seu disco de estreia. E aquele final clássico, né? Um teatro sonoro ali, né? Quase como uma radionovela, ironizando, né? Satirizando, cutucando a classe média alienada da época, né? Putz, já começa o disco com pé na porta, soco na cara, Panis et Circenses. Vamos agora com Minha Menina, canção original do Jorge Ben, né? Mas que na mão dos Mutantes vira outra coisa. Aqui essa canção funciona como um laboratório experimental sonoro, né? Coisa que tem muito a ver com os Mutantes, né? Eles acabam exagerando, no melhor sentido da palavra, na energia e nas distorções. Interessante ver como os Mutantes, mais uma vez, no melhor sentido da palavra, não respeitam o arranjo original e fazem dessa canção que tem um caminho um pouco mais pro samba rock ali, né? Fazem dela uma coisa totalmente psicodélica, experimental e maluca. É isso aí, vale o play, Minha Menina. Faixa número 3 do disco, O Relógio, né? Uma melodia ali quase que infantil, né? No bom sentido, claro, mas que traz uma delicadeza. Porém, acho que no arranjo vocal, pelo menos na minha interpretação, existe um desconforto ali causado pela maneira como a melodia colocada, justamente para tratar
poeticamente, musicalmente, a questão do tempo, o arranjo, né, a maneira como a voz é colocada, como tudo funciona, dá essa sensação pelo menos para mim, essa sensação circular para dar uma noção de tempo aliada à poesia da música. Não é uma faixa explosiva, mas mostra que os Mutantes também sabiam fazer música com delicadeza. Então, faixa número 3, o relógio. Vamos então agora para a faixa número 4, Adeus Maria Fulô, que talvez você conheça, né, pelas mãos, pela criatividade de Sivuca e Humberto Teixeira, ou talvez também, pode ser, pela voz de Gal Costa, né, mas aqui, pelas mãos e pela criatividade dos Mutantes, o caminho fica totalmente diferente. Acontece algo que você com certeza esperaria de um movimento tão ousado quanto a Tropicália, a junção da tradição e dessa energia distorcida. Por mais que essa música não tenha uma abordagem tão roqueira, assim, né? Não tem guitarra. Inclusive, a levada principal ela é feita pelo violão, tem o baixo elétrico, enfim. Mas é como se fosse o rock invadindo um território muito, não sei se é certo dizer, mas regional, quase que numa espécie de antropofagia sonora, talvez. Os Mutantes não rejeitando o Brasil dito profundo, mas sim amplificando tradição e energia distorcida. Adeus Maria Fulô, faixa 4. Vamos agora para a faixa número 5 do disco, né, a canção Baby, essa canção que originalmente é do Caetano Veloso, né, uma letra lindíssima que fala sobre amor, consumo, cultura pop. Porém, vou fazer uma revelação bombástica, olha só. A versão que eu mais gosto dessa música, inclusive a primeira versão que eu escutei, tá nesse disco aqui, ó, no Technicolor, né, que foi gravado e lançado anos depois. Eu acho uma versão mais delicada, mais sofisticada, né, mas isso, logicamente, que não tira o brilho da versão original. Apesar de caótica, a versão original ela também traz uma harmonia elegante, sofisticada, né, quase que num clima de bossa nova psicodélica. É a modernidade elétrica chegando aos ouvidos brasileiros. Então, faixa número 5, Baby. Agora vem cá, do fundo do seu coração, você tá gostando? Bom, se sim, por gentileza, não se esquece de se inscrever, deixa o seu like, ativa todas as notificações, manda pra galera aí que você sabe que vai gostar desse tipo de conteúdo, fortalece muito e ajuda a entregar o material do canal pra galera aí do YouTube afora, beleza? Então, faz favor aí, ajuda na divulgação, por gentileza, beleza? E a gente segue com o vídeo. Bom, seguindo agora, a gente vai para a música Senhor F, faixa número 6, que inclusive é a minha música preferida desse disco, né? Ela que é toda fragmentada ali, quase que nonsense, né? Parece até uma colagem sonora, assim, né? Tem o riff de piano da introdução ali, né? Bem como todo o andamento da canção. Esse piano é tocado por Clarice Leite, né? Que é mãe dos irmãos Arnaldo e Sérgio Dias. Então ali, pô, já é genialidade de família, né? Essa quase colagem sonora, né? Eu falo colagem porque tem muita coisa caótica ali acontecendo, né? Ela carrega todo o espírito musical de 1968, né? Que é esse lance da arte conceitual, da psicodelia, uma canção muito frenética. Mutantes ali mostrando que vieram totalmente conectados ao que havia de mais experimental em termos de música mundial. Isso aí, Senhor F, melhor faixa do disco. Pode dar o play, confia. Vamos agora para a engenhosa Batmacumba ali com seu poema musical, né? Que, enfim, funciona quase como um mantra, né? Tem todo um looping de repetição. Esse tipo de poema ele tem um nome, né? Eu não sou um grande especialista da poesia, mas eu tenho um grande amigo, poeta, que pode esclarecer melhor para a gente. Então, fala aí, Marcos Cardoso. Bom, tô aqui para falar da letra de Batmacumba, né? Que é uma letra que foi escrita pelo Caetano Veloso, né? Para o disco Tropicália. E ela é uma letra que ela tem apenas duas frases muito parecidas, inclusive, que se repetem ao longo da música toda, que é Batmacumba Batmacumba Oba. Nesse sentido, essa letra propõe uma anticanção, né? Porque ela parte de uma sintaxe não discursiva. Ela não conta uma história, ela não tem necessariamente um início, meio e fim, mas ela vai trabalhar com o significado das palavras a partir da repetição, né? Por isso que ela é uma anticanção tradicional. Essa repetição e que vai excluindo fonemas e depois aumentando fonemas, né? Ela parte de um procedimento da poesia concreta, né? E aí essa aproximação do Caetano, principalmente
com os irmãos Campos, né, aqui em São Paulo, da Poesia Concreta, né? Isso em Sampa também, né? Quando ele menciona os irmãos Campos, é possível compreender também essa junção, né? Onde eles estão propondo poemas que vão também muitas vezes partir dessa sintaxe não discursiva, né? A partir do que eles vão chamar de verbo vocovisual, né? Como que essas três coisas, né? A palavra, a voz e a visualidade vão se reunir num poema, e aí nesse caso aqui, na canção, né? O que a gente pode perceber, inclusive, primeiramente, né? Como as sílabas vão sendo excluídas e depois aumentadas, e aí você consegue observar que visualmente esse movimento, esse corte, né? Ele torna visível a letra B, que é o que vai dominar aí a melodia da música, né? No Bate Macumba, né? Tudo isso numa simples frase que vai sendo construída de uma maneira visual. Então é como se a gente pudesse ouvir ela se formar, né? Ouvir esse grande B se formar, em algum sentido. Ela consegue construir de maneira musical uma forma visual. Então toda essa desconstrução vai apontando para essa ausência, né? Então assim, não é que outra coisa é colocada no lugar da sílaba que sai. Você continua com a ausência da frase ali, até que depois ela é construída novamente, né? Então a letra vai... Aqui tem algumas leituras, né, que são possíveis da letra, além de outras várias que podem acontecer, porque justamente essa construção poética vai partir da multiplicidade de significados e das camadas que vão ser construídas a partir disso. Isso aí, interessantíssimo como a repetição acaba virando uma estética, né, muito antes do krautrock e do pós-punk explorarem esse tipo de estilo, de estética, né, de poesia, tanto de poesia quanto de música, né, de canção, esse quase proto-experimentalismo vindo ali diretamente de 1968, né, Mutantes do Brasil para o mundo. Isso aí. Vamos agora para a faixa número 8, olha lá, eu vou gastar o meu francês agora, olha só, francês esse que eu não tenho, Le Premier Bonheur de Jour, corrige-me aí se eu estiver errado, e provavelmente eu estou, essa canção, né, certamente, claro que sim, cantada em francês, né, mostra os Mutantes ali dialogando de uma maneira totalmente sofisticada, né, com uma influência europeia. Eu acho que essa canção ela tem um ar quase que cinematográfico na maneira como ela é cantada, na maneira como as harmonias e as melodias são construídas, né? Mostra também que os Mutantes não eram provincianos, né? Eles estavam totalmente dispostos a dialogarem com o mundo. É isso aí, faixa número 8, você sabe o que é. Vamos agora para a faixa número 9, Trem Fantasma, né? Composição dos Mutantes com Caetano Veloso, que traz esse lado lúdico, quase que infantil, dos Mutantes, apesar de toda a bizarrice e estranheza da música. Os efeitos sonoros aqui, eles criam uma atmosfera de parque de diversão meio psicodélico, né? Tem um ar até meio assustador. Tem humor, mas também tem estranheza. Isso aí acaba sendo uma assinatura, né, de toda a irreverência dos Mutantes ao longo de sua não tão extensa discografia, não tão extensa, mas excelente discografia. Então, faixa número 9, Trem Fantasma. Vamos agora para a faixa número 10 do disco, né? A canção Tempo no Tempo. Na verdade, é uma versão de uma música dos The Mamas and the Papas, um disco de 1966, segundo disco da banda, né? A música original chama-se Once Was a Time I Thought. Bom, eu gosto muito da versão original, né? Mamas and the Papas é brilhante, é muito legal. E a versão dos Mutantes acaba sendo até bem fiel à original, né? Em termos de arranjo, andamento, enfim. A diferença fica pela canetada da irreverência, né, presente na discografia dos Mutantes. Gosto muito da versão original, mas para esse vídeo aqui eu vou ficar do lado dos Mutantes, vamos puxar a sardinha para o Brasil, beleza? Então é isso aí, Tempo no Tempo, faixa número 10. Bom, estamos chegando ao fim do disco, vamos então com a faixa número 11, Ave Gengis Khan, que na verdade é uma faixa quase que instrumental, né? Tanto que no encarte do disco, se você pegar, está escrito assim, instrumental com vocalizes. Vocalizes bem psicodélicos a propósito, né? Então tem coisas de trás para frente, tem guitarras pouco ornamentais, né? Andamentos quebrados ali que remetem quase que a, sei lá, mambo, talvez. Bom, eu acho que é um belíssimo jeito de encerrar um disco de uma maneira enérgica,
e explosiva, né? De um jeito que só os Mutantes sabiam fazer. Então, faixa número 10 para encerrar esse disco fantástico, obra-prima, Ave Gengis Khan. Esse disco dos Mutantes não é só uma coletânea de canções, ele funciona como um manifesto musical tropicalista, né, em forma de rock psicodélico. Se a gente for levar em conta o que estava rolando no Brasil, né, em termos de situação política do país, né, a gente acaba percebendo o quão corajoso e ousado é esse trabalho aqui, né? Até eu notei ali, é um trabalho que envolve crítica social, cultura pop, música regional, experimentalismo, humor, psicodelia. É um manifesto cultural, né? E bom, eu separei até algumas coisas aqui, né? A gente, lógico, o vídeo é para indicar esse aqui, mas pô, tem muito mais coisa dos Mutantes para ouvir. Recomendo a discografia inteira, olha só. Não tá em ordem cronológica, né? Tá em ordem bagunçológica, mas vamos lá, olha só. A Divina Comédia, Ando Meio Desligado, Jardim Elétrico, Brilhante Jardim Elétrico, talvez o meu preferido, não sei, será? Os Mutantes e seus cometas no país dos Bauretes. Grande abraço pro Tim Maia, inclusive. Segundo dos Mutantes, com essa capa icônica aqui, né? Rita Lee de noiva, putz, muito legal, fantástico. Technicolor, que foi gravado até lá, se não me engano, nos anos 70, talvez, mas, enfim, por questões contratuais, culturais, talvez, foi lançado anos depois, com anos de atraso, inclusive com essa capa que eu não acho tão bonita, feita pelo Sean Lennon, né? Mas aí ela fica interessante, depois que você encaixa, fica esse efeito vazado assim, não sei se dá pra ver, mas aí fica mais bacana. E aí eu tenho o Tudo Foi Feito pelo Sol também, que já é da fase progressiva dos Mutantes, né? Já não tem a Rita Lee, mas que eu indico demais, né? Às vezes a galera tem um pouco de preconceito, mas, meu, pode ouvir sem medo. E aí eu tenho o Tudo Foi Feito pelo Sol, mas eu não tenho o A e o Z. Se alguém quiser me presentear, ó, ficarei muito contente. Beleza? E é isso aí. E aí tem também esse caso curiosíssimo aqui, que é Hoje é o Primeiro Dia do Resto da Sua Vida, que é um disco que vem com o nome de Rita Lee, mas na verdade é um disco com todos os membros dos Mutantes, né? O lance do nome, da figura de Rita Lee na capa é um lance totalmente contratual apenas, né? Era coisa de burocracia de gravadora, mas é um disco com todos os membros dos Mutantes, é um disco muito legal. Certamente vocês já estão cansados de saber, né, que depois do final dos Mutantes, a Rita Lee virou, né, se tornou a rainha do rock brasileiro numa carreira solo totalmente bem sucedida, né? Mas, enfim, depois do final da banda não foi a única do grupo que teve uma carreira solo. Eu tenho aqui os trabalhos do Arnaldo, que eu acho bem bacana, tá? Então eu tenho aqui Arnaldo Batista e Patrulha do Espaço. Faremos uma noitada excelente. Olha só, tem um ao vivo dos Mutantes aqui também, tá? Tava no meio dos outros discos. Arnaldo Batista, Sing Along. Arnaldo Batista, Let It Dead. Arnaldo Batista e a Patrulha do Espaço, né? O Elo Perdido. E o clássico absoluto, um dos discos, se não o mais triste da música brasileira, o Lock do Arnaldo. Pô, esse aqui vale o play também. Bom, então é isso, olha só, acabei até mostrando um pouco mais, né, do que um pouco além do primeiro disco, né, mas eu acho que quando o assunto são os Mutantes, a gente tem que falar sobre, né, um papo, dá muito pano pra manga, né, acabei mostrando minha discografia, as carreiras solos, enfim, gosto bastante e indico o play aí para vocês, beleza? Não parem no primeiro disco, a discografia inteira vale muito a pena. Então, bem, eu sou o William Costa, esse foi o Giração de hoje e a gente se encontra no próximo giro. Beijo e até mais.